Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Ajude com os Chiados. Esse é um programa onde eu falo sobre temas relacionados aos chiados para ajudar os profissionais da saúde a aumentarem os seus conhecimentos com temas relacionados aos chiados. Sou Cíntia Manabe, especialista em chiados há mais de 27 anos e o meu objetivo é ajudar você, que é profissional da área da saúde, a solucionar a raiz da dor da coluna do seu paciente com chiados Manabe e ter uma agenda cheia. E hoje aqui nessa live eu vou falar para você sobre 5 conselhos que eu gostaria de ter recebido sobre anamnese, né? Quando eu iniciei a minha carreira com a massoterapia, com os chiados, né? Então eu vou te falar assuntos relacionados à anamnese, né? Então hoje é o tema dessa live. Então, os 5 conselhos que eu gostaria de ter recebido em relação a algumas perguntas que a gente coloca na anamnese. Então, se você é um profissional da área da saúde e você não faz anamnese, eu quero te falar a importância que a anamnese tem e o porquê que a gente faz essas perguntas, como você pode utilizar essas perguntas a seu favor como profissional da saúde. Porque se você e existe, né, uma razão pelo qual a gente faz essas perguntas, e se caso você não tem o hábito de fazer anamnese, né, o seu paciente ele chega e você já vai logo fazendo uma massagem, é importante que você saiba os riscos que você corre de não fazer uma anamnese. Você também pode deixar de entregar melhores resultados por não fazer uma anamnese. Você pode deixar de fazer um melhor atendimento, onde você possa passar mais confiança e credibilidade para o seu paciente, né? Então, vamos lá, peguem um papel e uma caneta, né? E anotem algumas perguntas que você pode colocar dentro da sua anamnese. E eu vou te dizer os conselhos que eu gostaria de ter recebido no meu início de carreira com os chiados, com a massoterapia, o porquê da importância dessa pergunta e o que eu posso utilizar, o que eu posso fazer com essa pergunta, né? Como que eu posso usar ela ao meu favor. Então, eu separei aqui para você, e aí uma das perguntas que eu coloquei é para você perguntar para o seu paciente qual a sua queixa principal. Qual o motivo que te trouxe até aqui, né? E eu gostaria de ter recebido como conselho, né, quando eu iniciei a minha carreira em relação a essa pergunta ela é muito importante. Por quê? Porque quando você pergunta para o seu paciente qual a sua queixa principal, ali ele está dando uma resposta de você fazer um belo de um atendimento. Ou seja, ali ele está colocando aquilo que ele veio procurar. Aquilo que você pode oferecer ao seu paciente, né? Então, quando ele coloca a queixa principal dele ali, a gente precisa se atentar, porque dependendo da terapêutica que você trabalha, a gente corre o risco, né? A gente tem uma tendência, vamos dizer assim, não diria risco, mas a gente tem uma tendência, às vezes, a querer fazer pelo paciente aquilo que a gente acha que é bom para ele naquele momento, e às vezes nem sempre está alinhado com aquilo que ele veio nos procurar, né? Então, deixa eu pensar assim em algumas possibilidades de resposta. Vamos supor que o paciente coloca lá dor nas costas, né? Então, você já sabe que ele veio te procurar por uma dor nas costas ou por uma dor na coluna, né? E aí, então, a gente vai trabalhar todo o nosso atendimento com foco para melhorar a dor na coluna, a dor nas costas do nosso paciente, né? Mas, de repente, o paciente coloca lá que veio fazer, que está muito estressado, está muito tenso e gostaria de um relaxamento, né? Então, um exemplo desse, ele está buscando por um relaxamento mental, um relaxamento físico, onde ele se sente, onde ele está buscando, né, um conforto
emocional e físico. Então, se ele coloca uma resposta como essa que eu te falei, e aí vamos supor que você trabalhe com o foco em estética e você trabalhe mais com a drenagem, por exemplo. E aí, então, dentro da sua drenagem, você acaba associando mais, se você tem outras técnicas e se você trabalha com outro tipo de massagem, então, dentro da sua drenagem, você pode focar a sua drenagem, por exemplo, mais para uma massagem clássica, uma massagem relaxante, né? E se o paciente, por exemplo, voltando para o exemplo que eu te dei de dor nas costas, dor na coluna, a gente vai focar, obviamente, a dor então, para melhorar essa dor, mas aí de repente você acaba focando o relaxamento muscular e o relaxamento dele mental e físico, vamos dizer assim. E aí, se você tiver uma dor nas costas que tem uma origem, né? Se você tem uma dor nas costas onde você a causa, a raiz da dor é dentro de uma tensão emocional, é dentro de um estresse, e você provoca um relaxamento físico e mental, aí consequentemente você vai conseguir dar mais resultados, porque é a raiz do problema nesse exemplo que eu tô te dando, né? Mas se a raiz do problema não tiver dentro de uma tensão mental, onde ele faz, onde ele tem a contratura muscular, e se você foca o relaxamento físico e mental, aí você acaba não dando muito resultado. Então, quando a gente pergunta qual a sua queixa principal, o que te trouxe até aqui, fica muito mais fácil da gente entender o que o paciente veio procurar ali com você, e a gente atingir o nosso objetivo de atender as expectativas e tentar ir além das expectativas do paciente, para que você fidelize esse paciente, né? Então, é muito importante essa pergunta. Uma outra pergunta que eu coloquei aqui para você para você perguntar para o seu paciente em relação à queixa principal dele, qual foi o tratamento, qual foi, ou se ele já fez ou não fez algum tratamento anteriormente, né, antes dele procurar por nós, e se ele fez algum tipo de tratamento, perguntar qual o resultado obtido, né, e qual que é a importância, né. Então, se você não faz uma anamnese, não faz perguntas ao seu paciente, é importante você saber que existe uma razão pelo qual a gente faz as perguntas, e existe um motivo muito favorável para nós, da área da saúde, em utilizar as respostas de uma anamnese a nosso favor. Então, é muito importante que a gente faça a anamnese para que a gente não corra riscos, para que a gente entregue o melhor atendimento, para que a gente possa obter melhores resultados. Então, uma outra pergunta é essa que eu te falei, em relação à sua queixa principal, se o paciente já fez algum tratamento, se ele fez, qual o tratamento que ele fez e qual o resultado obtido dentro desse tratamento. Então, o que a gente da área da saúde, né, pode usar desses dados a nosso favor? A gente pode usar a nosso favor porque, vamos supor, um paciente que tem uma dor na coluna. E aí esse paciente, ele já fez, vamos supor, um RPG, um tratamento com RPG. E aí você pergunta para ele, e como você respondeu ao tratamento, né? Qual foi o resultado do tratamento? E uma coisa muito importante também, quando a gente pergunta em relação a resultados, é a gente saber a porcentagem de melhora do nosso paciente com o tratamento que ele fez. Então, você vai perguntar, e quando você estava com essa dor na coluna, antes de você fazer o RPG, qual era o nível da sua dor numa escala de 0 a 10, né? Você também pode aí utilizar a escala visual analógica para que o seu paciente mensure qual é a escala, o número de dor dele numa escala de 0 a 10, porque quando a gente somente fala qual é o nível de dor que ele tem, sem você dar uma imagem, um referencial,
isso pode ter algumas alterações de referência no relato do seu paciente em relação ao nível de dor que ele tem. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma fotinho, peraí que eu acho que eu tô com uma fotinho, para quem não conhece, deixa eu ver se tá aqui. Eu acho que eu tenho uma fotinho da escala visual analógica, se eu tiver eu te mostro aqui. Aqui, ó, achei. Essa daqui, ó, é a escala visual analógica, e eu gosto muito dessa escala, porque ela tem as carinhas, né? E então, através das carinhas, né, representando aqui, ó, sem dor, uma dor leve, moderada, severa, muito severa e pior dor possível, né? Então, quando o paciente ele olha essas carinhas, ele tem um referencial. Derrubei meu rascunho aqui, peraí que eu vou pegar. Quando ele vê essa imagem das carinhas, então ele tem uma referência, né? Então, quando você dá essa imagem para o paciente ele tende a te dar uma referência de escala de dor que ele tá de 0 a 10 com muito mais precisão, né? E você sempre utiliza a mesma escala toda vez que ele vier, né? Do que somente perguntar numa escala de 0 a 10, qual o nível da sua dor, né? Aí o 5 para ele pode ser 5 diferente para você, o que você considera uma dor 5, né? Então, por isso é legal mostrar a imagem da escala visual. Você pode dar um Google, escala visual analógica, e aí você procura por essa escala que tem as carinhas, né? E você imprime. Eu na minha sala eu tenho ela impressa e eu mandei emplastificar. E eu uso ela já, sei lá quantos anos, a mesma escalinha lá, tá lá na minha sala de atendimento por anos, né? Então, você pergunta para ele, que eu tava te falando nesse exemplo, que se o paciente já fez um tratamento de RPG, por exemplo, ele vai falar, e aí quando você procurou pelo RPG, qual era o nível da sua dor? Aí ele vai te mostrar. E aí ele vai falar assim, e você pergunta, e quantos por cento você melhorou com o tratamento do RPG, né? Hoje, quanto que você diz após o tratamento com o RPG? Qual o seu nível de dor dentro da escala visual analógica, né? E ele vai te dar a referência e você vai saber o quanto que seu paciente melhorou com o RPG, né? E por que é importante? É importante porque se ele te fala que ele já fez um RPG, e vamos supor que... E as respostas são variadas, né? De tratamentos que o paciente já fez. Tem paciente que pode dizer para você que já fez tratamento com acupuntura, então você mapeia o seu paciente, qual o resultado que ele teve dentro da acupuntura também. Tem paciente que já fez shiatsu, já fez massagem, tem paciente que já fez tipos de massagens diferentes, tem paciente que fala que já fez tratamento com fitoterapia chinesa, tem pacientes que falam que já fez tratamento com ortopedista, tem pacientes que falam que já fez tratamento com neurologista. Então, se ele já fez com ortopedista, com neurologista, você também pergunta, né? E qual foi o tratamento indicado pelo ortopedista, pelo neurologista? Qual o medicamento que ele tomou indicado pelo médico, né? Quanto aquilo surtiu de efeito? E aí, então, você pergunta e você vai obter diferentes respostas. Cada paciente pode ter feito, tem paciente que vai te responder que nunca procurou tratamento nenhum. E como você usa isso ao seu favor, né? Então, esse é um conselho de uma pergunta que eu gostaria de ter recebido, né? Quando eu iniciei a minha carreira dentro da massoterapia, dentro do meu trabalho com terapias manuais, porque hoje eu percebo que essa pergunta me ajuda muito, né? Quando a gente pergunta aí, então, em relação à queixa principal, qual foi o tipo de tratamento que você já fez e qual o resultado obtido, né, dentro desse tratamento. Então, o que você pode utilizar a seu favor? Então, vamos pegar, por exemplo, o paciente que respondeu, nunca fiz tratamento nenhum. Então, você sabe que você está sendo o primeiro profissional ao qual ele está procurando ajuda para melhorar a dor na coluna dele. E aí, você então vai aplicar vai fazer o seu atendimento e tudo bem. Agora, vamos supor que o paciente, então, respondeu que já fez um tratamento de RPG e com RPG, vamos pensar em duas possibilidades. Ele pode ter melhorado, 3 possibilidades, ele pode ter melhorado nada,
ele pode ter melhorado médio e ele pode ter melhorado muito, vai. Então vamos pensar que o nada é 0%, o médio é 50% e o muito aí é de 80%, 90%, mas se ele ainda te procurou e ainda ele coloca como queixa principal, então significa que ele tem a dor, certo? E aí, qual que é o raciocínio, né? O raciocínio é o seguinte, se ele já fez um tratamento com RPG, e aí é você mapear também, né? Quanto tempo que você já fez de RPG, né? Quantas sessões de RPG você fez, porque às vezes o paciente, ele vai lá, faz 1, 2, 3, 4, 6 sessões, e dependendo do problema que ele tem na coluna, isso não vai adiantar muita coisa, dependendo do caso. Dependendo do caso, em 3 sessões, sim, o paciente pode, em uma sessão, 2 sessões, o paciente já pode começar a sentir os resultados da terapêutica. Então, o tempo que ele fez de tratamento também é legal você perguntar por quê. Porque se ele não fez o tempo suficiente de tratamento, né? Então você explica para ele, né? Aí você tem que ter aí um pouquinho de noção. Você não precisa ser um fisioterapeuta que trabalhe com RPG, mas você precisa ter o conhecimento do que é o RPG e de quanto tempo de tratamento que precisa para aquele tipo de paciente. Essa noção a gente tem que ter, por quê? Porque daí você explica para o paciente, olha, para você ter um resultado legal, você deveria ter continuado esse tratamento, você deveria ter feito mais tempo, né? E tem casos que daí ele já fez, vamos supor, que fez muitas sessões, 20 sessões de RPG e ele não melhorou nada. Então aí você pode pensar 2 possibilidades, né? Uma é que talvez essa pessoa não teve a sorte de ter caído com um profissional que tenha dado muito resultado para ele, ou ele caiu na mão de um excelente profissional e ainda assim, se ele não teve resultados, então você já pode associar, se o paciente não teve resultados com um RPG, por exemplo, significa que a dor dele não tem uma relação direta, né, com o que o RPG proporciona como resultado. Então, você já descarta algumas possibilidades, né, de raiz. E também, vamos supor que tenha feito acupuntura, e aí ele diz que que as possibilidades do que pode ter acontecido, né, a gente sempre age com muita ética, a gente nunca fala mal de nenhum profissional, até mesmo porque a gente não conhece por quem ele foi atendido, não conhece o trabalho que foi feito e não cabe nós o julgamento. Então, a gente age dentro de uma ética, respeitando o outro profissional, mas você vai trabalhando com o seu raciocínio das possibilidades que pode ter acontecido dele ter tido um bom e não ter tido um bom resultado dentro de um outro tratamento que foi feito antes de chegar até você. Então, de repente, ele fala que fez acupuntura, e aí ele vai falar assim, eu fui fazer acupuntura, mas esse tratamento não é para mim. Eu não gosto de agulha, eu ficava tenso, toda hora que ia me colocar agulha, eu ficava mais tenso. Ou seja, o que você pode usar isso a seu favor? Se você é um profissional da saúde que trabalha com acupuntura, então você já sabe que a acupuntura não é uma boa terapêutica para você entrar de cara e às vezes nem entrar mesmo como tratamento para esse paciente, né? Então, dentro de respostas que os pacientes possam dar de tratamentos que ele já fez anteriormente, você pode colher dados que você pode usar a seu favor. Então, vamos supor um paciente que fez um tratamento com um ortopedista e ele fez um tratamento à base de anti-inflamatório. E aí ele vira e fala assim para você, melhorei uns 60%, né? Eu tava uma dor grau 10, tomei anti-inflamatório, melhorei 60%. Ou seja, você sabe que o paciente passou aí, então, realmente por um quadro inflamatório considerável, né? Se ele obteve uma melhora de 60% com o anti-inflamatório, então você sabe que existe um quadro inflamatório e às vezes o que acontece? A gente que trabalha com os chiatos, você nem sempre pode ser que você detecte que lá dentro do tecido exista uma inflamação. Nem toda inflamação ela vai, se ela for uma inflamação pequena, nem sempre você vai conseguir detectar que ali dentro existe um quadro inflamatório. E quando o paciente responde isso para você,
daí você já tem então aquele pensamento, ele fez então um tratamento com anti-inflamatório, melhorou 60%, então existia ou pode até ainda continuar existindo um quadro inflamatório menor nesse paciente, né? Então você já sabe que ali dentro existe uma possibilidade maior de se ter um quadro inflamatório ali dentro, né? Então é isso. A gente vai tendo respostas de tratamentos diferentes que o nosso paciente já fez com outros profissionais. E é importante a gente saber, para saber o que respondeu bem com o corpo daquele paciente, com o que não respondeu bem o corpo daquele paciente, né? De tentar novas possibilidades, ou às vezes de pedir para o nosso paciente buscar novamente aquele profissional pelo qual ele já passou, porque às vezes não foi tempo suficiente. Enfim, existe aí uma preciosidade muito grande quando a gente mapeia o nosso paciente em relação a esse tipo de pergunta que a gente coloca na anamnese, né? Então, se você não faz uma anamnese e se você não dá tanta importância, eu quero te falar sobre uma outra pergunta que eu gostaria de ter ganhado de conselho como orientação no meu início de carreira, né? O porquê que eu pergunto e o que eu posso fazer com essas respostas que o paciente me dá e como eu posso utilizar essa resposta a favor do meu atendimento, a favor da minha terapêutica, né? O que eu posso colher de dado aí que eu possa contribuir mais com o meu paciente, que eu possa ajudar mais o meu paciente, né? Por isso é tão importante a gente saber o porquê que a gente pergunta e o que a gente pergunta para o nosso paciente, com que finalidade que a gente vai usar esse tipo de pergunta dentro do nosso atendimento, porque isso vai te permitir entregar melhores resultados, fazer um atendimento com mais qualidade, isso vai fazer com que você gere mais confiança e credibilidade do seu paciente para você, e por isso é muito importante. Então vamos lá, uma outra pergunta que você pode perguntar e que é necessária ter na anamnese é qual o seu histórico familiar, né? E aí você coloca ou explica para ele, né? Porque tem pacientes que podem não entender o histórico de saúde, né? Qual o seu histórico de saúde familiar? Mas tem pacientes que podem não entender bem essa pergunta, né? Tem pacientes que entendem super bem, mas é fato que tem pacientes que não entendem super bem esse tipo de pergunta. Então, você vai perguntar, olha, em relação a sua mãe, seu pai, seus avós, né? Quais foram as doenças, eles são vivos? Eles já faleceram? Aí se a resposta for sim, faleceram do quê? Qual o histórico de saúde? Qual a doença que o seu pai, sua mãe, seus avós, seus tios já desenvolveram, né? E aí você pode pôr um exemplo, né? Então eu coloco na anamnese assim, por exemplo, mãe é hipertensa, pai faleceu de câncer em X ano, né? Para ele saber, você pode pôr na própria anamnese esse exemplo, porque se ele não souber o que é para responder ali, quando você põe um exemplo, ele já entende o que você está perguntando, né? E por quê? E como você pode usar essa pergunta com os dados que você colhe ao seu favor, e o que eu gostaria de ter ouvido, né, escutado em relação a essa pergunta que eu pudesse usar ao meu favor, de acordo com o ponto de vista que eu tenho hoje, né? Porque assim, vamos supor, o pai é hipertenso e a mãe é diabética, né? Então existe uma tendência do nosso paciente desenvolver essas doenças? Sim, existe, né? Porque tem doenças e tem patologias que elas são mesmo genéticas, elas são passadas de geração para geração, mas é fato, e também tem a questão emocional. Então, vou te dar um exemplo de questão emocional. Vamos supor, tem paciente que, vou dar um exemplo, com um exemplo de paciente que já atendi. Então, o paciente apresenta lá seus 40 e poucos anos, e a mãe, quando tinha 40 e poucos anos, fez um câncer de mama. E, incrivelmente, a paciente também, quando ela completa aquela idade que a mãe dela tinha, que fez um câncer, a paciente faz um câncer também. O que acontece, né? É fato que as células, elas têm memórias, e as memórias que são vividas dentro de uma gestação, de uma mãe para um filho, muitas coisas são passadas também de geração para geração, não
somente em questões genéticas em relação a patologias, mas como também em relação a dificuldades emocionais, por exemplo. Então, do nada, vamos supor, a paciente de 40 e poucos anos, ela tá super bem emocionalmente, de repente ela começa a ter um desequilíbrio emocional, começa a sentir dificuldades mais com a parte emocional dela, com questões da vida dela, e aquilo começa a mexer com a paciente de um tanto, e aí ela psicossomatiza e faz um câncer, né? E coincididamente, né, vou por aqui entre aspas, essa paciente acaba fazendo um câncer na mesma idade que a mãe desenvolveu com câncer. Isso é possível? É possível, né? E o que eu gostaria de ter ouvido como conselho, que eu posso utilizar essa informação ao meu favor como profissional da saúde, é que eu, Cíntia, eu acredito sim que existem patologias que são passadas de geração para geração, e eu acredito sim que algumas patologias elas são despertadas de acordo com o nosso histórico familiar, não somente genético como doença, mas como também questões relacionadas a emocional. E aí a gente pode ter uma tendência a desenvolver as mesmas coisas? Sim. Mas, e essa é a parte mais importante que eu quero falar para você, eu, apesar de ter doenças genéticas, de existir essas doenças, eu não acredito que isso não seja possível a cura, né? Tudo depende de cada paciente, tudo depende do que cada paciente faz para tratar do próprio corpo, da maneira como ele acredita também, isso influencia. Mas, por exemplo, eu mesma sou um exemplo disso, que eu quando tinha mais ou menos, eu acho que uns 16 anos de idade, eu descobri que eu tinha uma doença genética e o médico me deu a notícia assim, olha, você tem doença X e pode ir, o seu pai tem, a sua mãe tem. Eu falei, olha, eu acho que não, eu não sei. E aí ele falou, então você pode perguntar para o seu pai, você pode perguntar para sua mãe, pergunta para os seus tios, pergunta para os seus pais se os irmãos deles não têm, que eu tenho certeza que tem gente na sua família que tem essa doença e que você herdou geneticamente e está descobrindo agora aos 16. É fato que não existe tratamento para isso. Reza para que essa doença nunca se manifeste na sua geração, porque se a doença se manifestar, você precisa de um transplante. Eu recebi a notícia assim do médico, eu fiquei um pouco chocada, porque primeiro que eu não imaginava que eu tinha um negócio desses. E na hora que o médico falou aquilo para mim, eu já gostava muito de assuntos voltados para a parte emocional, para a parte do ser humano, para a parte mais alternativa, já gostava muito. E eu só pensei assim, na sua cabeça, eu pensei, não falei, né? Mas eu só escutando o médico falar, eu pensei, na sua cabeça não tem tratamento para mim, pela medicina pode não, a medicina tradicional ocidental pode não existir um tratamento para mim, e eu não vou me conformar com isso. Eu aceito e acolho a doença, mas eu vou conseguir, né? E bem interessante, porque realmente eu foquei, eu trabalhei minha parte emocional, o que tinha a ver um desequilíbrio dos rins, né? E a formação de cisto dentro do rim. E que é a doença policística, né? O nome da doença é doença policística. E aí eu tinha um cisto de 5 centímetros num rim direito e um outro de 5 centímetros também no rim esquerdo. E aí eu foquei o tratamento, em questão de, eu acho que 2 anos mais ou menos, que eu fiz alguns tratamentos não tradicionais. E é fato que eu consegui diminuir o cisto aí para 3 centímetros e o outro para 2 centímetros, né? Ou seja, então eu não acho que quando a gente tem uma doença genética, a gente tenha que brigar com ela, porque ela existe. Então a gente deve aceitar, acolher, mas a gente deve procurar a cura sim, porque hoje em dia existem muitas terapêuticas que vai muito além do tradicional, e é fato que a gente está tendo resultados sim. Os pacientes têm respostas positivas, nem todos, alguns muito positivas, alguns curam, outros não curam, mas então
em relação a doenças genéticas, eu acho isso muito importante. Muito importante também, um dia eu li um livro, até indico para que você leia, porque ele é a base do Shiatsu Manabe, e tem um livro que chama Biologia da Crença. E quando eu li esse livro, ele me marcou bastante, porque me identifiquei muito dentro do meu campo de atuação também, na minha sala de atendimento, porque ele acredita, né, o autor do livro, ele acredita, se eu não me engano, o autor do livro se chama Bruce Lipton, né, se eu não estiver enganada, mas o nome do livro é A Biologia da Crença. E eu falei, caramba, o meu método se baseia no que o Bruce diz, né? Eu acho que é Bruce mesmo, Bruce Lipton. E por quê? Porque o meio externo, ele interfere na saúde do nosso corpo, né? E depois fui estudar mesmo um pouquinho mais, e aí é fato que existe hoje, já é comprovado que estímulos externos, então, por exemplo, o ambiente externo interfere na saúde do paciente, né? Como, por exemplo, som, né? Som é fato que altera, por exemplo, o ciclo circadiano do corpo. Então, se você trabalha num lugar muito barulhento, isso vai alterar o seu batimento cardíaco, a frequência cardíaca, e isso com o tempo pode te gerar um desequilíbrio. Por isso também é importante você saber o ambiente onde seu paciente trabalha, como que é, se é um ambiente tranquilo, se tem muito barulho, não tem, a questão visual, a questão do odor, a questão climática do ambiente, se é muito frio, se é muito úmido, se é muito quente, né? Tudo isso vai influenciar, isso não só isso daí também pela a questão de ambiente em relação ao clima, e isso também a visão oriental explica, os desequilíbrios, porque eles são considerados raiz de dor na coluna, né? Então o calor, o frio, como eu falei, o vento, são fatores patogênicos causadores dos desequilíbrios, né? Eles são raiz mesmo, raiz de dor na coluna, por exemplo. Então é muito importante aquilo que você pensa, acredita, e aquilo da maneira como você atua, né, com a sua terapêutica, com o seu paciente. Então é importante, quando ele te fala que ele tem, por exemplo, uma doença genética, você não deve, né, como terapeuta, simplesmente ouvir, tá, então ele tem uma doença genética, não tem jeito, né? Porque por muito tempo a gente teve, né, essa mentalidade de que quando é uma doença genética ela é incurável, né? E é fato que hoje em dia isso não mais é um fato, né? Tá vindo aí um monte de terapêutica mudando isso. É claro que eu entendo que existem doenças congênitas e aí elas são irreversíveis. Existe os dois lados também, né? Então eu sei que existe esse lado aí também, mas é importante que, dependendo da doença que o seu paciente tem, dependendo do seu conhecimento com que você trabalha, você também oriente o seu paciente e já vai abrindo a mente dele também, se ele é fixo, achando que é uma doença genética, que porque meu pai teve, meu avô teve, meu pai teve, eu também tenho, então eu não consigo, né, curar isso. Por exemplo, tem gente que acredita que porque o avô é hipertenso, que daí o pai é hipertenso, e que daí o paciente é hipertenso, e que daí não tem jeito porque é genético, né? Não, por uma hipertensão é possível sim você ter uma reversão do quadro, né? Diferente de alguns outros, depende da doença, realmente tem algumas doenças que elas são irreversíveis, né? Que são bastante graves, bastante severas, mas eu tô dando um exemplo um pouco mais simples. Então, se você não preenche uma anamnese, se você não faz perguntas para o seu paciente, você precisa de uma vez por todas saber a importância disso. É muito importante que você faça uma boa anamnese, que você coloque as perguntas e saiba usá-las a seu favor como profissional da saúde, né? A anamnese, através da anamnese, você tira pérolas do seu paciente, né? E ela te dá uma diretriz de diagnóstico, de tratamento, de melhora do seu atendimento, de dar mais, ela contribui para que você dê mais resultados, para que você conscientize o seu paciente até mesmo da própria melhora. Então, muito aí importante a anamnese, né? E se você não faz, você corre riscos, né, de não ter essa entrega
de um bom atendimento, de melhores resultados, de atender com segurança, de ganhar mais credibilidade do seu paciente, mais confiança do seu paciente. Então, uma outra pergunta que você pode colocar aí na sua anamnese é se o seu paciente ele já sofreu algum acidente, se ele teve fraturas, se ele teve algum ferimento grave, se ele teve que passar por alguma cirurgia, né? E se ele responder que sim, daí você pede para ele especificar quando e onde, né? Porque, e aí como você, profissional da saúde que atua com chiatos, pode usar isso ao seu favor. Então, primeiro que daí o seu paciente ele pode utilizar pinos, né? Ele pode ter aí uma cicatriz no corpo. Então, se ele tem pino, vamos supor, um paciente que sofreu uma cirurgia de artrodese na coluna lombar, né? Então, ele fez uma cirurgia de artrodese e aí ele tem pinos, ele tem parafusos, ele tem dispositivos de metal ali instalado na coluna, onde dá mais estabilidade para a coluna lombar, para ele após a cirurgia, só que é fato que a artrodese, ela perde um pouco, até de forma, dependendo, né, que graças a Deus tudo está melhorando, a medicina também, a medicina ocidental também avançando muito com novas tecnologias, técnicas menos invasivas também. Hoje em dia se faz cirurgias de coluna, né, com pequenos cortes, né, se não me engano eles chamam de cirurgia endoscópica, né, que fazem ali um furinho mais ou menos de uns 8 milímetros, não é aquele corte, né, antigamente você via aquele corte assim, gigantesco lá na coluna do paciente, abria mesmo, fica uma cicatriz bastante assim, chocante, né, pra gente quando olha. Às vezes o paciente tem umas cicatrizes que impacta a gente, né, que quando a gente costuma não impacta mais, mas é uma cicatriz, né, e aí é importante, então, para quem trabalha com chiatos, você ver uma cicatriz e saber que teve uma cirurgia ali, e que se ele fez uma artrodese, esse paciente ele não vai ter uma mobilidade fisiológica normal da coluna, porque a artrodese ela deixa a mobilidade da vértebra menor, e aí se você vai fazer um chiatos, você não sabe que tem aquilo ali, que pode ter pino, que pode ter parafuso, que pode ter dispositivo de metal ali, e você acha que está muito duro e acha que está com pouca mobilidade, você aplica um chiatos forte, agressivo, com muita pressão, nesse sentido que eu estou falando agressivo, com muita pressão, uma pressão exagerada, e não adianta, você não vai ganhar a mobilidade da vértebra dele, você não vai conseguir, você vai ter um certo limite para ter um resultado ali. Por quê? Porque ali foi feita uma cirurgia, ali foi sedimentado de uma maneira onde o paciente naturalmente ele vai ter menos mobilidade mesmo, vai ter mais rigidez mesmo na articulação por causa da cirurgia, e você ficar forçando ali, você pode até provocar uma inflamação de repente, né? Então é muito importante colocar essa pergunta na anamnese também. E em relação a essa parte de cirurgia também, importante você saber, para você que trabalha com chiatos, que quando você tem uma cicatriz, foi feita uma cirurgia, ali teve um corte, e ali tem um meridiano que passa ali, né? Um canal energético que tem uma energia fluindo ali, que na cirurgia esse fluxo ele foi alterado, né? Então, por exemplo, é importante que você saiba disso. Para quê? Para você atuar com alguma outra terapêutica, para que você restabilize, melhore o fluxo energético ali naquela cicatriz, né? Na cirurgia que o seu paciente fez. Então é muito importante. Uma técnica que você pode utilizar para fazer o reequilíbrio de uma cicatriz, de uma cirurgia, como por exemplo essa que eu te falei, um exemplo de uma artrodese de lombar, que tem uma cicatriz, você pode fazer o reequilíbrio energético do meridiano que está passando ali, porque teve o corte, você pode fazer
com o spiral taping, né? Que existe uma técnica que chama efeito de neutralização do efeito da cicatriz através daquela técnica do esparadrapo, né? Você consegue restabelecer, melhorar ali o fluxo energético daquele meridiano que foi alterado por causa de uma cirurgia. Então, você pode usar isso a seu favor também. E aí, eu quero te lembrar também que é muito importante, né, dentro de uma anamnese, você, ao final da anamnese, colocar uma declaração do paciente, né? Declaro que todas as informações são verdadeiras, e aí eu coloco assim na minha, sem omissão de qualquer dado relativo à minha saúde, qualquer informação divergente e o que não conste nessa ficha é de minha total responsabilidade, né? E pedir para o paciente assinar, né? Porque ali ele tá dando um histórico de saúde dele, e aí ele tá assinando, e se ele te omitiu alguma coisa, ele assume essa responsabilidade, porque o paciente procurando por nós sendo profissionais da saúde, nós temos o direito de saber sobre a saúde dele, para saber o que melhor fazer para a saúde dele, né? Então, muito importante que o paciente seja honesto e verdadeiro com os dados que a gente pergunta dentro de uma anamnese. Então é isso, pessoal, é isso que eu queria falar hoje para você em relação a 5 conselhos, né, que eu gostaria de ter recebido quando eu iniciei a minha carreira de massoterapeuta em relação ao assunto da anamnese. Então tem algumas orientações aí que eu deixo para você, espero que eu possa estar te ajudando. Eu agradeço demais as mensagens que eu recebo, as perguntas que me fazem, as dicas de temas, para que eu possa continuar colaborando aqui com você. Então, se você tiver sugestão de tema, deixe os seus comentários para mim, para eu saber se está te ajudando ou não, se você está gostando ou não, tá bom? Para que eu possa cada vez mais ir melhorando os meus conteúdos. Eu agradeço muito, meu toque de abraço para você e até a próxima.